Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2023, e a palavra do dia se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo por número 2, versículo 16 e 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Observe que os fariseus da época eram os religiosos, os fariseus e os escribas. Então eles ficaram indignados ao ver Jesus ali na casa de Mateus, que era um publicano, foi chamado por Jesus para o seguir. Então ele dá ali uma festa na sua casa e então esses fariseus vão ver Jesus comendo e bebendo ali com eles. Então eles ficam indignados e perguntam para os discípulos por que ele comia com os publicanos e pecadores. Jesus ele vai dar uma resposta para eles e vai dizer que não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. Mas você precisa entender que o Evangelho, toda criatura precisa do Evangelho de Cristo, precisa de Jesus. Por quê? Porque nós só chegamos a Deus, só obtemos a nossa salvação através de Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus deixou claro. Então eles se achavam bons, eles se achavam os melhores e não se aproximavam das outras pessoas, dos pecadores, dos publicanos. É tanto que uma certa feita o próprio Cristo vai citar uma parábola em Lucas 18, versículo 9, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então observe que esse fariseu, ele confiava em si mesmo em meio a esta oração. Ele falava das suas práticas, que dava dízimo, que não era como os outros. Então veja que esse aqui era um homem religioso, não diferente dos últimos dias que nós temos vivenciado, onde pessoas se acham autossuficiente ou melhor do que todas as pessoas, as outras. Mas você precisa entender que a própria palavra do Senhor nos diz: destituídos estão da glória de Deus, e todos nós, a Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos afastados da presença do Senhor por conta do pecado. Então é preciso Jesus vir e ir à cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço por isso, e então nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos conquistar a salvação. Jesus foi quem conquistou ali na cruz do Calvário. Então você precisa entender, e eu costumo dizer que o religioso, ele é alguém que é vacinado contra o arrependimento. Esse fariseu, ao orar, ele estava se justificando a si mesmo, que não era como os outros, mas aquele publicano, ao orar, ele não quis nem sequer olhar para os céus,
Ele chega a dizer: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ele estava assumindo, enxergando quem era ele. E essas são as pessoas que mais o Senhor quer e se aproxima. São aqueles que se quebrantam e se humilham na sua presença. Veja que o texto deixa claro que aquele que se humilha, ele se humilhou na presença do Senhor em meio àquela oração. E ele diz que os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se humilham na presença do Senhor, e não aqueles que são humilhados pelas pessoas. Então observe que eles não queriam nem sequer, além de não crer em Jesus, a maioria dos fariseus, eles achavam dignos, achavam-se melhores do que os outros, mas todos nós precisamos de Jesus. Quando nós anunciamos o Evangelho, falamos de Jesus, falamos do reino de Deus, você precisa colocar e entender isso, que nós não estamos tratando apenas de uma placa, de uma denominação, de um letreiro de uma igreja. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando o reino, nós estamos anunciando um caminho que te leva à vida eterna, que te leva ao Pai. Nós não estamos falando, ao anunciar o Evangelho de Cristo, sobre uma denominação específica, mas nós estamos falando sobre um reino espiritual. E esse reino, ele começa dentro de você. Não é apenas ir bater ponto em igreja e ir para determinada denominação, porque esses fariseus aqui, eles levavam, obedeciam ali de ponta a ponta algumas coisas e achavam-se melhores do que os outros. Mas Jesus vai falar para um deles que era necessário nascer de novo, era necessário crer em Jesus para o Espírito Santo habitar dentro deles e fazer morada. Então entenda que todos nós somos carecidos de Cristo, todos nós precisamos dele e não existe ninguém melhor do que ninguém. Cuidado para você não estar desprezando alguém que tem uma chave, alguém que tem uma resposta para a tua vida. Cuidado para você não desprezar, cuidado para você não estar guardando a palavra, deixando de anunciar e desprezar algumas pessoas. Essa pessoa que você pode estar desprezando e sem querer levar a mensagem de Deus, pode ser alguém que vai saquear o inferno, pode ser alguém de coragem que vai se levantar através da tua boca, que você irá anunciar o Evangelho. Essa pessoa pode saquear o inferno e você também fará parte até dos galardões dessa pessoa. Você terá crédito nisso, porque Deus é um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Mas muitas vezes as pessoas querem escolher a quem vai anunciar a palavra, querem escolher a quem vai andar junto, querem escolher de dedo quem é e quem não é. Mas você precisa entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos precisam de Cristo, todos precisam fazer uma aliança com Ele, crer no coração e confessar com a sua boca que só Jesus salva, que somente através do sacrifício dele nós podemos chegar ao Pai no dia da nossa morte. Ei, o reino de Deus começa dentro de você. O reino não começa depois que você morre e depois você achar que os outros irão interceder por um lugar para você ir. Não, a escolha é com vida. Depois que você morre, ninguém pode mais fazer nada. Você tem que ir fazer a sua escolha hoje. Você tem que escolher o reino de Deus. Você tem que crer na palavra de Deus. Tem que crer no sacrifício de Cristo se você quer ter uma eternidade com Deus. Então não se preocupa com o que os outros dizem ou o que os outros estão achando. Mas você precisa ficar firme e crer na palavra do Senhor. Na carta aos Coríntios, capítulo por número 1, versículo 27 a seguir, nos diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Veja que ele escolheu aqueles que
Para os outros não eram nada, para confundir, escolhe os fracos para confundir os fortes. E no final diz, para que nenhuma carne se glorie perante ele, para que ninguém venha se gloriar, porque tudo é por ele, para ele são todas as coisas. Então entenda, meu amado irmão, que não é sobre alguém que é bom ou que é melhor, é sobre Cristo que adentrou na vida, é sobre alguém que se humilhou diante do Senhor e encontrou o verdadeiro caminho, encontrou a verdade. Então não permita que nada lhe afaste desse caminho. Muitos dizem, isso são os hipócritas. Sim, tem algumas pessoas que são hipócritas mesmo, que não vivem verdadeiramente essa palavra, mas isso não será o empecilho para você prosseguir e fazer a diferença, meu irmão. As pessoas questionaram por ele estar na casa de Mateus. Sabe quem é Mateus? Aquele que vai escrever o Evangelho de Jesus, aquele a qual nós lemos e ministramos. Mateus, ele é transformado. Mateus era um cobrador de impostos, era alguém que vivia em meio a uma corrupção realmente, mas o Senhor adentrou na vida dele e mudou. Ei, Jesus deixou claro, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Então não julgue a vida de ninguém, que não cabe nem a mim e nem a você, mas permanece firme anunciando a palavra do Senhor, independente de quem seja. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, porque você é um instrumento de Deus nessa terra. Não importa o que passou, as coisas que ficaram para trás, esquece e prossegue avante, fazendo o que Deus determinou para a tua vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e fica firme, confiando no Senhor. Ninguém pode te parar, ninguém pode parar a tua carreira com Cristo. Somente você pode parar se você desistir em meio a essa caminhada. Por isso eu deixo essa palavra para você. Não desiste, segue em frente. Sempre vai se levantar os críticos, sempre vai se levantar alguém achando que é melhor do que você, mas você precisa entender que sem Deus nada nós podemos fazer. É Ele quem se responsabiliza com o que designou na tua vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que você ama. Fica na paz, em nome de Jesus.